O maior partido do Brasil, o PMDB, agora é um dos lanterninhas. Ulisses Guimarães não tem a mínima chance de chegar ao segundo turno. O significado disso para o partido, que ainda tem 180 deputados federais e diretórios em mais de 4.000 municípios brasileiros, é o que nós vamos analisar com o deputado federal Maurício Frutti, um dos fundadores do PMDB e ex-prefeito de Curitiba. Deputado, e agora, como é que fica o PMDB? Porque o partido tem que tomar uma posição. É como o eleitor, às vezes não quer votar num determinado candidato, mas não tem saída porque são só dois no segundo turno. A quem o senhor acha que o partido vai apoiar? Em primeiro lugar, não deve haver de maneira alguma qualquer tipo de desespero com relação ao comportamento eleitoral do nosso candidato, Dr. Ulisses Guimarães. Há uma diferença muito grande em todo esse processo com o momento em que nós atravessamos e com, do outro lado, a estrutura do PMDB. Eu cito como exemplo, para não me prolongar muito, os resultados das eleições municipais em 3 municípios do estado, Ibema, Santa Teresa e Lindoeste, em que os candidatos do PMDB foram vitoriosos, apesar do candidato a presidente da República ter recebido uma votação muito negativa. O PMDB, nas próximas 72 horas, estará reunindo o Diretório Nacional para tomar uma posição com relação ao segundo turno. Para mim está claro, de um lado o candidato Collor de Mello e do outro lado Lula, Brizola ou Covas. A minha posição pessoal é em defesa do apoio a um candidato progressista, um candidato cuja linha de atuação se compatibilize com as propostas, com o programa do PMDB. E digo mais, o PMDB não irá simplesmente apoiar este ou aquele candidato, simplesmente por ser este ou aquele candidato. Acima de tudo, o PMDB irá apoiar um candidato cuja proposta seja compatível com o programa, as metas, os objetivos do PMDB. Dentro dessa realidade, o PMDB apoiaria, por exemplo, Lula ou Brizola, que estão aí com grandes chances de entrar no segundo turno? Ou o Collor de Mello, do outro lado? Entre Collor, Lula e Brizola, é evidente, essa é uma posição pessoal. Eu apoiaria Lula ou Brizola. Mas não existe a possibilidade? Porque existe uma grande parte do partido que sempre pensa de forma fisiológica, aquela esperança de ficar de bem com o governo e conseguir cargos. O senhor não acha que desses 180 deputados federais, alguns podem acabar indo apoiar o candidato Fernando Collor de Mello e não seguindo a orientação que vinha a ser tomada pelo partido? A grande maioria dos parlamentares que adotaram posturas diferenciadas com as propostas da direção nacional do PMDB já saiu do partido. Existem pessoas que ainda insistem em fazer com que suas opiniões pessoais prevaleçam sobre as decisões partidárias. No entanto, eu acredito que, nesse caso, a grande maioria dos parlamentares do PMDB, a grande maioria dos militantes do PMDB, irão seguir a decisão e a orientação do Diretório Nacional. O PMDB passou por uma série de processos de depuração. E hoje, a exemplo dos grandes partidos do mundo, ele, com competência, poderá, mais do que nunca, mostrar a sua força, a sua resistência em cima de ideias. E é esta proposta que será encaminhada ao Diretório Nacional do partido. Seja como for, o PMDB continua sendo o maior partido brasileiro, com diretórios em quase todos os municípios do Brasil, em todos os municípios do Brasil, né? Mais de 4.000 municípios, e uma grande bancada, a primeira bancada no Congresso Nacional. O senhor acredita que o partido, com esse resultado negativo, porque já foi a eleição para prefeito, onde o senhor inclusive disputou e o PMDB não se saiu bem aqui em Curitiba, agora essa nova eleição onde o PMDB tem um mau resultado, o senhor não acha que isso assusta? O senhor acha que as pessoas vão se manter no PMDB para a eleição do ano que vem, que é para governo do Estado, para o Senado, para deputado estadual e federal? Eu tenho absoluta certeza que o PMDB, a tendência agora é se reestruturar com muito vigor, com muita força e com muita energia. Há aproximadamente 2 meses antes da eleição, numa entrevista aqui com você, Vili, foi comentada uma pesquisa estrutural, nós fizemos algumas observações, programada pelo PMDB do Rio de Janeiro. Essa pesquisa mostrava claramente que a população brasileira, nos instantes que antecediam as eleições realizadas ontem, a população brasileira vivia um momento que sociologicamente se define como crise de deterioração de cidadania, isto é, uma desconfiança com relação às instituições, poder legislativo, judiciário, executivo, e uma desconfiança com relação ao próximo, uma forma de agir em que a pessoa colocava a sua posição como correta e a dos demais como uma posição errônea. Isso se chama, sociologicamente, de crise de deterioração de cidadania. E o país vivia e viveu esse momento. Você pode observar, e eu me dirijo especialmente aos militantes do PMDB, que não existe nada para ninguém ficar assustado. Nos municípios, por exemplo, em que o PT obteve nas eleições do ano passado grandes resultados positivos, por causa de São Paulo, o seu candidato Lula está em 4º lugar. Não acompanha o mesmo percentual de votos
que a prefeita eleita de São Paulo conquistou. Então esse é o momento em que vale mais do que nunca uma observação do que está acontecendo em todos os níveis. E eu tenho convicção de que o PMDB, com a competência de seus militantes, irá superar todas as dificuldades. Tá bem. Deputado Maurício Futi, obrigado pela presença com a gente Obrigado. aqui no Bom Dia. Nós voltamos logo depois dos comerciais com os últimos números da apuração no Paraná. Até já.